Palmeiras fez uma partida fantástica contra o Fortaleza. Soube sofrer nos momentos em que estava mal e jogou muita bola. No vídeo de hoje nós vamos analisar a partida e vamos falar de uma notícia bomba, tá? Porque o Palmeiras venceu as concorrências de Barcelona e Arsenal pela contratação de um jogador da Costa do Marfim. É isso mesmo, Costa do Marfim. Essa internacionalização do Palmeiras, ela passa por um aspecto muito importante no clube, tá? Nós vamos falar disso no vídeo de hoje. Mas vamos começar falando dessa vitória maravilhosa do Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo com uma equipe que ninguém esperava, tá? Sem centroavante. Jogando com Rafael Veiga e Maurício de falso 9. O Palmeiras, mesmo assim, imprimiu uma pressão nos zagueiros do Fortaleza que eu não esperava, tá? Ótima partida de muitos jogadores aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar um conteúdo onde nós estamos dando nota para os jogadores. Depois de assistir esse vídeo aqui, dá uma passada lá e deixa um comentário para mim, tá? Voltando a falar da partida, né? Eu gostei demais da atuação em especial de alguns jogadores. E aí eu vou citar o Jeff, ou Jefté, como você preferir, que fez uma partida diferenciada. Apoiou muito bem, mostrou uma dinâmica ofensiva que eu não esperava dele, tá? Até porque eu realmente não acompanhava o futebol escocês, né? Então não podia falar com propriedade do jogador. E eu gostei muito dele de um aspecto posicional, tá? Ele é o tipo de jogador que sabe atacar e consegue voltar na mesma linha para defender e auxiliar a linha de zaga, né? Diferente de muitos laterais que a gente vê no Brasil, ele tem uma velocidade que o facilita, né? Ou que proporciona para ele um dinamismo em campo diferenciado. Ele tem um leque de opções, né? Porque ele bate com a perna esquerda, bate com a perna direita, é veloz, tabela, triangula bem, não é fominha e joga pro time. Então assim, o Jeft vai encaixar nesse time do Palmeiras com facilidade, tá? Outro meio-campo que, na verdade, eu não esperava que fosse jogar e que fez uma boa atuação foi o Alan. O garoto tinha jogado muito bem, né, na função de ponta. Eu não esperava que ele fosse dar tão certo ali na função principal dele, né? Quando ele chegou pro Palmeiras, ele sempre foi volante, meio-campista, né? E só que ele estava indo tão bem na ponta que eu achei que o Abel ia continuar mantendo ele por lá. Muito provavelmente ele conversou com o garoto e o garoto optou por tentar essa posição nova, né? Ele não estava conseguindo jogar bem na ponta, já tinha alguns dias, alguns meses, né? Mas ele estava fazendo partidas ok. Então foi uma grata surpresa aí para mim. Esse ano a gente voltar a ver o Alan ali depois do Mundial, né? Jogando como volante. Fez uma boa partida também, deu uma boa entrega ali no meu campo, um bom dinamismo. Gostei bastante da posição dele ali. Agora, quem me surpreendeu muito foi o Ramon Sosa, tá? Não só pelo gol, mas pela criatividade nas jogadas, pela boa finalização, velocidade. Eu não esperava que ele fosse um jogador que valesse o que o Palmeiras investiu. Mais uma prova aí de que, pô, de maneira geral, o scout do Palmeiras faz um bom trabalho, né? Não tem como a gente falar que não faz, porque olha a nossa base. Nós já vamos falar disso no vídeo de hoje também, tá? E além disso, é claro, atuação um pouquinho discreta do Veiga, uma boa atuação do Maurício. Agora, rapaziada, senhoras e senhores, quando o Palmeiras entrou com o time titular, né? Nos últimos 20 minutos de jogo, deu pra ver que o nível do Palmeiras está muito elevado. O Andrés Pereira, o gol que ele faz, e eu falei isso no vídeo de ontem, ele ajeita a bola para a perna direita e parece que ele vai bater no canto esquerdo do goleiro. Na hora H, a hora que ele tá de cabeça erguida, gente. É um jogador muito diferenciado. Na hora H, quando ele vê que o goleiro se posiciona para o canto esquerdo, ele vira o pé. Então, assim, é o tipo de qualidade que pouca gente vai falar disso, tá? Porque talvez não compreenda muito a vivência ali de campo, né? Mas faz muita diferença isso. É um tapa em que ele quebra a linha, é ele encontrando um Vitor Roque, o Flaco Lopes ou os laterais numa situação de 3 contra 2, por exemplo. É um jogador completo. Eu não sei porque que o Flamengo não conseguiu desenvolvê-lo, ou pelo menos não conseguiu adaptá-lo ao estilo de jogo. Não faz sentido. No Palmeiras ele tá. Tudo bem, são 3 partidas, né? Mas se você for parar pra pensar, são 3 partidas com 2 gols e uma assistência. Ou seja, uma participação em gol por jogo. É muita coisa, né? Um jogador realmente acima da média. Vitor Roque e Flaco Lopes, eu não tenho o que falar. Melhor dupla de ataque que eu vi nessa nova era do Palmeiras, né? O Flaco tá jogando fino da bola, muito técnico, inteligentíssimo. Todas as decisões que ele toma em campo são as mais apropriadas, cara. É assim,
ele evoluiu demais, tá? A ponto de ser convocado para a seleção argentina. E o Vitor Roque também, graças ao Abel e a esse posicionamento tático que o Palmeiras está fazendo, o Vitor Roque ele tá alcançando o ápice do seu futebol, mais ou menos o que ele viveu no Atlético Paranaense, né? E você vê como um treinador ele muda, né, o estilo de jogo e isso favorece alguns jogadores. O Felipe Anderson é mais uma prova disso, né? Com a liberdade que ele tá tendo para flutuar pelo meio, o Palmeiras é outro time. E o Fortaleza não conseguiu encontrar o Palmeiras em campo, tá? O treinador Martim Palermo deu uma declaração dizendo que o Fortaleza lutou, brigou, né? Foi firme na partida, buscou um empate, mas que em dado momento o Palmeiras superou o Fortaleza. E eu concordo com a humildade dele em reconhecer isso, e eu tô falando com a minha máxima humildade também, tá? O Fortaleza sempre foi um bom time, mas não dá. O Palmeiras, o futebol que o Palmeiras tá jogando hoje tá muito acima realmente. Eu acho que Palmeiras e Flamengo, e aí eu tenho que dar os créditos também pro Felipe Luiz, são os dois melhores times em atuação no Brasil, tá? E o Abel Ferreira falou que gosta desse tipo de vitória, né? Na coletiva, na saída do jogo, você viu um Abel Ferreira bem animado, né? Mas ele tocou num ponto que eu acho importantíssimo a gente falar também. É uma coisa que, de maneira geral, ele tem razão. Que é o seguinte: o torcedor palmeirense e a imprensa é imediatista e resultadista. Então, assim, o Palmeiras há 4, 5 jogos atrás não era esse Palmeiras que estava jogando aí. E aí ele fala que a gente tem que ter paciência, né? Eu concordo com ele, eu acho que de fato tava uma pressão exacerbada em cima do treinador e do time, não precisava disso, mas algo a ser dito também. Será que não foi justamente essa pressão que fez com que o Palmeiras antecipasse algumas decisões e mudasse o que tinha que mudar? Eu cito o São Paulo de 2005. 2005, 2008, tricampeão brasileiro, uma equipe, assim, fabulosa, não temos o que falar deles, né? Ganhou tudo, Libertadores, Brasileirão. Agora, onde o São Paulo tá nesse exato momento? Pois é, talvez essa cobrança ela sirva para impulsionar o time a seguir numa sequência de bons resultados. Pensa comigo, se o Palmeiras baixar a guarda, será que o futebol do Verdão vai continuar sendo esse futebol de qualidade? Fica uma dúvida aí para vocês me responderem, tá? E o Verdão venceu uma concorrência contra o Barcelona e o Arsenal. Rapaziada, o zagueiro Koné. Você não conhece ele, né? Mas vai conhecer em breve. Porque ele era da base do Palmeiras com 17 anos, tá? Jogador da Costa do Marfim, alto, ótimo zagueiro, nível de time europeu, tá? De verdade. E o que aconteceu? O Palmeiras foi buscar esse menino na África, deu estrutura para que ele pudesse se desenvolver, só que ele só pode de fato jogar oficialmente pelo time da base com 18 anos ou pelo profissional, né? Ele não pode estrear antes por ser estrangeiro. Olha que legal. Um menino muito diferenciado, os scouts do mundo inteiro sabem disso, perceberam isso, e ele teve uma oportunidade agora. O Palmeiras anunciou o primeiro vínculo dele como atleta profissional, né, o pré-vínculo, vamos dizer assim, né, o pré-contrato, e colocou uma multa de 100 milhões de euros, tá? Afugentando qualquer time europeu. Os europeus tentaram seduzir o jogador, é sério. Barcelona, Arsenal e Chelsea ofereceram um contrato para ele no profissional, seria só viajar e assinar. E ele não quis. Ele optou pelo Palmeiras. O Palmeiras venceu novamente uma concorrência com times europeus. Você sabe por que isso está acontecendo? E isso é a explicação do sucesso do Palmeiras atual. Gente, a base do Palmeiras, ela tem uma estrutura, o clube de maneira geral conta com uma estrutura, um amparo profissional para o jovem, para a família do jovem, gigantesco. Isso não é só futebol, não é só futebol em campo ali. O Palmeiras conta com um setor de psicologia avançadíssimo, um departamento médico de primeira grandeza, uma estrutura de treinamento invejável, tá? Times europeus, alguns dos times europeus não têm a estrutura que o Palmeiras tem. Isso não foi construído do nada, do dia para noite, tá? Isso é fruto de uma série de trabalhos administrativos muito bem conduzidos, financeiramente, contabilmente, nas formas de negociação do Palmeiras, onde o Palmeiras honra aquilo que se compromete. Cara, que faz com que o Verdão esteja num patamar de clube europeu. E isso a gente fala com orgulho, tá?
Porque se você for buscar o Palmeiras de 2012, 2011, cara, era vergonhoso o negócio. Tá? E isso tá fazendo com que o Palmeiras consiga, primeiro, atrair jogadores para o time profissional, e o dinheiro que o Palmeiras usa para contratar, boa parte dele vem da venda dos jovens da base. Hoje são mais de 142 jogadores do Palmeiras. Alguns serão aproveitados no time profissional e outros serão vendidos com mais-valia. A mais-valia é o percentual que o clube mantém do jogador em negociações futuras. Então, por exemplo, ele vende um determinado jogador da base para um time menor do Brasil e mantém o percentual. Ele vende a preço de banana mesmo, mas ele mantém o percentual, 50%, 60%. A hora que esse clube menor vender esse jogador, o Palmeiras ganha dinheiro sem ter feito muito esforço, né? Então, assim, esse projeto do Palmeiras é fantástico na base e é o que vai sustentar o clube por mais muitos anos. Diferente dos nossos rivais, a gente não vai precisar virar SAF, porque o Palmeiras é equilibrado economicamente, equilibrado na parte contábil, tem uma estrutura fantástica e tá jogando muita bola. Temos que comemorar porque o futuro é verde. Sobre o Paulinho, assim como o Bruno Rodrigues, a estratégia que a equipe médica usou me parece bem clara. Falamos disso no vídeo de ontem também, né? Que é dar o prazo de recuperação do jogador, né? Dar entrevista e passar para a imprensa, um prazo um pouco mais alongado. Porque aí você tira aquela pressão do jogador, e aí, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então o Palmeiras acaba falando, não, só em 2026. Só que o Bruno Rodrigues já voltou. E a tendência é que o Paulinho siga esse mesmo caminho, meu irmão, esse time com o Paulinho, cara, vai ser maravilhoso de assistir, tá? Será que a gente bate o Flamengo com relação à equipe? Esquece o nome no papel, eu falo com relação ao futebol, que é jogado no campo mesmo, tá? Será que a gente tem condição de bater o Flamengo de igual para igual? Eu tenho expectativa de que a final da Libertadores repita uma final de 2021 entre Palmeiras e Flamengo. Pode acontecer. E vai ser um jogão, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho de sempre, por nos acompanhar e pela sua companhia em mais um vídeo, tá? Contem com a gente, amanhã tem mais 2 vídeos no canal, tá bom? Um forte abraço e avante palestra!